Eu sou a Maria Célia, aqui do canal da Pesquisa, e vamos continuar nossa série de aulas sobre o Brasil Colônia. Hoje nós vamos falar sobre o bandeirantismo, a mineração e o período pombalino, né, que são partes de construção desse período da história colonial. No vídeo passado, nós falamos do período pré-colonial e, de certa forma, da economia colonial açucareira. Então, hoje nós vamos nos ater à interiorização da colônia e outras partes dessa economia. Um dos aspectos mais marcantes da estrutura colonial portuguesa até a primeira metade do 17 foi a ocupação única e exclusivamente da faixa litorânea, né, sem nenhum esforço, sem nenhuma busca de interiorização dessa colonização. Isso por quê? Porque tudo que eles produziam, tudo que eles exploravam, facilitava a utilização do litoral. Era mais fácil carregar o pau-brasil explorado na faixa litorânea, era mais fácil carregar o açúcar, né, produzido na faixa litorânea, ficava mais próximo para exportação. Então explica os núcleos coloniais mais na colonização. Bom, esse cenário ele começa a ter uma mudança substancial com o avançar do século XVII. A expansão para o interior da América Portuguesa ela pode ser explicada pelas necessidades econômicas, né? Uma vez que algumas dessas áreas litorâneas não conseguiram se desenvolver satisfatoriamente, vinculando aquele projeto agroexportador, né? É o caso, por exemplo, da capitania de São Vicente, que nas primeiras décadas do século XVI empreendeu a agricultura de cana-de-açúcar, mas que, no entanto, fracassou, não decolou como a cana-de-açúcar do Nordeste, especificamente da capitania de Pernambuco. E um dos fatores que a gente vai ver que é muito importante para essa interiorização foi a existência das bandeiras, né? O que eram essas bandeiras? Essas bandeiras, a gente vai perceber que no decorrer do período colonial, né, a precariedade socioeconômica exigiu a busca de alternativas para de sobrevivência para os habitantes dessa região, né? E aí a gente vai ter essa organização dessas bandeiras, que a mitologia, a historiografia antiga apresenta de uma forma e que nós vamos falar, né, mostrar que elas eram basicamente diferente, né? A historiografia celebrou o mito do homem branco, do homem civilizado, que adentrava o Brasil selvagem, levando a civilização, levando a religião, né? E nós vamos ver que a constituição dessas bandeiras não era bem assim. Na verdade, a gente tinha três modalidades de bandeiras. Primeira, as bandeiras de apresamento. O que era isso, né? Eram grupos de bandeirantes, principalmente da capitania de São Vicente, que hoje é São Paulo, né? E que eles faziam expedições para o interior do Brasil, né, em busca de capturar indígenas para serem escravizados, né? Isso, gente, dava uma possibilidade muito grande de enriquecimento, né? Por quê? Porque nesse momento, na metade do século XVII, nós temos uma política agressiva da Holanda, né, fornecendo escravos como fornecedora de escravos vindos da África, e ela fazia isso por companhias de comércio, né? Como a Holanda tinha uma colônia no Nordeste brasileiro, que era em Pernambuco, a gente tinha uma colônia holandesa, né? O restante do Brasil, principalmente Salvador e Rio de Janeiro, ficava com defasagem de escravos para suprir suas necessidades, né? Então os paulistas viram aí uma excelente condição, né, para ganhar dinheiro, que era aprisionar o índio e vender o índio como escravo. Cuidado, não vai confundir com o escambo, né, lá do período colonial. O escambo era troca de trabalho por objetos de pouco valor. Aqui não. Aqui é aprisionar índio para vender como escravo pelas bandeiras de aprisionamento. Temos também as bandeiras de prospecção, né, que essas são da segunda metade do século XVII, e ela vai intensificar nessa busca de metais preciosos no interior da colônia. E aí elas podem ser explicadas, né, por vários motivos. A gente já sabe que já tinha sido encontrado metal precioso nas colônias da Espanha, né? Então isso fazia, por dedução, acreditar que a gente tinha ouro também no Brasil. Então, vários fatores foram determinantes para essa situação, como a necessidade de revitalização econômica do Estado português após
a separação lá da União Espanhola, com a União com a Espanha. Então o Estado ficou com a economia defasada e a busca do ouro seria uma chance ímpar para restabelecer essa economia, né? Então essa experiência que os paulistas tinham na busca de apressamento de índio, ela vai ser usada, né, para a busca de metais e pedras preciosas no interior da colônia. E uma dessas bandeiras marcantes foi a expedição de Fernão Dias Paz em 1674, né, em busca das esmeraldas. Toda essa busca acabou tendo sucesso, né, na segunda metade do século XVII. Então você tem uma junção do Estado, a gente tem notícias, a gente tem documentos que mencionam o fato do Estado português chegar a pagar bandeirantes nessa busca dos metais preciosos, né? Seria uma chance, um respiro economicamente para o Estado português. E o terceiro tipo, que recebeu o nome de monções, que eram bandeiras que utilizavam expedições para o interior do Brasil colônia, né? E que usava a rede fluvial. Eles usavam uma alusão àquele movimento da geografia, né, das monções, os ventos lá, que origina dos ventos, né? E aí eles vão usar isso porque usava o vento dos rios navegáveis. Então isso vai ser responsável pela interiorização do território brasileiro, né? Os rios brasileiros, eles passam a ser aliados nesse processo de ocupação, que muitas vezes por terra era difícil, tinha índio bravio, né? Muito acidente geográfico, então os rios encurtavam a distância e possibilitava esse avanço. Outra atividade vinculada aos bandeirantes foi o sertanismo de contrato, né, que consistia na contratação de bandeirantes com o intuito de capturar escravos fugitivos ou mesmo destruir os quilombos já existentes. O dinheiro para pagamento de tal ação normalmente advinha de grandes proprietários que unia para a eliminação de possíveis ameaças, né, ao sistema escravista. E grandes exemplos dessa ação consistia na destruição do quilombo de Palmares, em fins do século XVII, que foi feita pelo bandeirante, que foi o bandeirante Domingos Jorge Velho, né? Então, eu já comentei com vocês que existe um mito na historiografia, né, que tenta lembrar a imagem do bandeirante. Você sempre vai pensar em alguém muito bem vestido, alguém corajoso, algo branco, né, um senhor. Mas, na verdade, o que a gente tem, meninas, é que as pessoas brancas que ocupavam, que tinham essa posição social, elas não vinham cá para a colônia para correr atrás de nego fugitivo, para capturar índio, para caçar ouro, sei lá onde, né? Caçar aquilo que não perdeu. Não era bem assim. O que a gente percebe é que, como ela é feita por paulistas, né? Hoje, a historiografia, principalmente paulista, tentou manter esse mito, tentou e conseguiu manter esse mito do bandeirante, né? Mas, na verdade, o que a gente percebe é que era mamelucos, era mestiço, né? Por quê? Porque a presença de português nesse interiorzão da gente era muito pequena, né? Então, as bandeiras eram compostas, em sua maioria, por pessoas miscigenadas, com hábitos tipicamente dos indígenas, né? Eram esses mamelucos, e que certamente eles não foram responsáveis por estender a civilização portuguesa, né, para o interior, que sequer compartilhava desse conceito civilizatório, né, do homem polido, nobre, branco, português, o homem bom, né, o conceito de homem bom. Esses grupos eram extremamente violentos, né, os estudos, novas produções historiográficas mostram que eram muito violentos, né, que se distanciava dessa virtude do homem civilizado português lá da Europa desse momento, né. Bom, outro fator responsável pela interiorização foi a mineração, né? A mineração, nós já comentamos no vídeo anterior, ela trouxe um rush para a região das minas, né? A notícia a respeito das minas de ouro e diamante rapidamente se espalharam no território brasileiro e em Portugal, né? E a consequência imediata disso, gente,
foi um amplo fluxo migratório, né, de Portugal. Chegou a ponto de Portugal ter que editar leis que dificultassem a migração do cidadão português para o Brasil. Né? A Laura de Melo e Souza fala que provocou um rush, uma corrida para as minas. Né? E essa situação ela exigiu um controle por parte da coroa portuguesa, né? E foi diferente da cana-de-açúcar. Ela, ela provocou esse desejo muito grande, né, das pessoas virem, porque era a possibilidade de se tornar ricas de um dia para a noite. Né? Era o sonho dourado que a Europa vinha procurando desde do final da Idade Média, das grandes navegações. Assim, já em 1702, foi fundada a Intendência das Minas. E aí eu quero que vocês prestem atenção, o Enem gosta muito disso. Né? O que é a Intendência das Minas? Era um órgão português que era responsável por garantir a gerência das atividades de exploração aurífera. Né? E a intendência ela apresentava basicamente duas atribuições fundamentais. Primeiro, era distribuir as datas de ouro para a extração, né? E o principal critério para a aquisição desses lotes por seus pretendentes era ter a propriedade de escravos, que seriam os braços responsáveis pela extração do ouro. Esse critério fornecia ao explorador com maior poderio econômico e permitia à coroa portuguesa maior arrecadação tributária. Então, o que era a data? Era o lote aurífero. Né? E como era feita concessões a particulares, um dos critérios para as pessoas receberem um lote aurífero nas minas era, sem dúvida nenhuma, o número de escravos. Quanto maior o número de escravos, né, maior seria a sua data. O outro critério que a Intendência das Minas estabeleceu foi promover a tributação do ouro, que era com o objetivo, né, de aumentar o erário português. Nesse sentido, a política tributária na região das Minas variou conforme as circunstâncias presentes no decorrer do século XVIII. Naturalmente, né, essa política tributária ela causou muito problema, né, muita revolta, porque era muito imposto. A coroa inventava maneira de imposto para auferir, né, as riquezas e enriquecer Portugal às custas do ouro brasileiro. Então, nós vamos dizer que um dos impostos mais cobrados era o quinto, que correspondia a 20% de todo o ouro extraído pela mineração. E para facilitar, né, e registrar a tributação, a coroa estabeleceu uma lei que o ouro não podia circular nem em pó, nem em pepita. O ouro ele só podia circular depois que ele passasse pela Casa das Fundições, que foi criada, era um órgão muito importante, ficar atento a isso, né, as Casas de Fundições, e ela foi criada em 1720. Então, nas Casas de Fundições, esse ouro era quintado, transformado em tabletinhos, cunhado o símbolo da coroa portuguesa, e a partir daí já ia descontado o quinto, que era do erário português, né? E a partir daí o ouro podia circular. Então, isso fez a revolta do Filipe de Santos, né? A revolta de mineradores, porque dificultava muito a vida do minerador, e aí ele era obrigado mesmo a pagar o quinto, né? Temos também a captação, que era caracterizada pela cobrança de 17 gramas de ouro por cada cabeça de escravo que o minerador tinha. Então, além do quinto, ele tinha que pagar a captação, que era 17 gramas de ouro por cada cabeça de escravo anualmente. Né? E um dos impostos mais tenebrosos, e que inclusive vai gerar uns movimentos, né, como da Inconfidência Mineira, que nós vamos tratar separadamente, que era a derrama. Né? A derrama era um imposto cobrado atrasado. O que é isso? Quando a coroa portuguesa sentia que estava sendo lesada, quando ela não atingia aquela meta que ela tinha para cada vila mineradora, então ela decretava a derrama, que era cobrado violento sobre todos os moradores da vila, né? Não levava em conta se era minerador ou não. Né? Então, esses eram os famosos impostos. Tinha a questão do quinto, do dízimo da igreja, né? Então era muito imposto. Bom, a mineração
ela é diferente, ela cria uma sociedade mais flexível, com maior possibilidade de enriquecimento, de mudanças de classes sociais, né? E ela cria também uma sociedade urbana. Aí a gente vai ter a questão da sociedade, né, surgindo nas primeiras vilas, as primeiras cidades no interior, como Vila Rica, Mariana, Sabará, né? E aí o ouro segue, vai interiorizando, e junto com ela vem também a questão do gado, né? Embora a gente hoje não goste de falar de ciclos econômicos, mas a gente tem a questão do gado, principalmente em torno do Rio de São Francisco. Você estudou lá em geografia, que é o Rio dos Currais, né? O São Francisco, ele ajudou muito em volta do Rio São Francisco. A gente tem uma prática muito grande da pecuária que vai interiorizando a sociedade brasileira. E isso, meninos, a economia aurífera, né, ela vai, a consequência óbvia dela foi o fortalecimento de um comércio intercolonial, com destaque da vinda do gado do sul, né, aí todo mundo já conhece, né, o feijão tropeiro, o caminho dos tropeiros, que era o sul que fornecia uma grande parte de gado, de couro para a região mineradora, né, e a carne era em forma de charque, todo mundo conhece, né, o feijão tropeiro é derivado disso, né. Então, o ouro, ele fomentou essa economia, ele fomentou essa, essa ligação de várias regiões e essa interiorização. Bom, a relação de trabalho se baseava na exploração básica da mão de obra, né? O universo urbano ocasionava naturalmente novas relações entre senhores e escravos, que reduziram em algumas situações o quadro de opressão tão presente nas sociedades rurais. Lógico que ninguém ia perguntar para um escravo, mas se o escravo tivesse a oportunidade de ser perguntado, né, se ele queria ser escravo nas minas, ou se queria ser escravo de ganho, escravo em casa, doméstico, com toda a mordomia na sociedade açucareira, eu garanto para vocês que o escravo queria vir para as minas, embora a vida na mina fosse muito mais dura, né? Então, o que acontece? Esse escravo aqui, ele tinha condição de comprar sua alforria. Se ele conseguisse descobrir uma mina, podia ganhar a alforria do senhor, ele podia roubar o ouro e comprar sua alforria, que é o que a gente chama de coartação, né? Que é a saída da escravidão, do cara da escravidão, sem, no entanto, destruir o sistema escravocrata. Bom, a Laura de Melo Souza, aquela historiadora da história do Brasil, especificamente de Minas Gerais, maravilhosa, ela tem um livro que se chama Desclassificado do Ouro, né? E nesse livro ela fala especificamente da miséria, da falta de educação, das péssimas condições de vida que se vivia as pessoas nessas vilas auríferas, né? E ela conta a história de que as pessoas podiam lutar até a morte por uma cuia de farinha, por uma galinha, tamanha era a fome, né? Tem outra passagem do livro que ela cita que os tropeiros, eles tinham que destinar uma pessoa para vigiar os cavalos quando passava pelas regiões mineradoras, porque tamanha era a fome da população que se descarnava os cavalos vivos para alimentar, né? Então ela descreve muito, né? Nesse livro, essa péssima condição de vida das pessoas que viviam na região mineradora, rica por um lado e muito pobre nessa região, né? A despeito dessa situação também, o grande historiador brasileiro Sérgio Buarque de Holanda, ele referencia que os negócios envolvendo ouro e diamante ocupavam apenas um terço da população, sendo que o restante vivia de atividade secundária, a mineração, né, que era praticar agricultura, criar gado, né? Que justifica também a afirmativa de outro historiador muito importante, que é o Celso Furtado, de que, apesar da intensa utilização do trabalho escravo na extração do ouro, esse tipo de mão de obra, ele não constituiu a maioria na capitania hereditária. Então, você tinha, nas capitanias das Minas Gerais, você tinha o escravo, né, que era uma mão de obra muito apreciada para as minas, mas você tinha muito outras pessoas. Era o vendeiro, era o agricultor, era o que criava porcos, que criava galinha, que mesmo assim não supria toda essa necessidade, né? E conforme muito bem analisa a historiadora Laura de Melo,
na sua obra, que eu já comentei com vocês, que é o Desclassificado do Ouro, o quadro social das Minas era fortemente marcado pela marginalização, né, de grande parte da população, que apesar de toda essa riqueza, vivia nessa pobreza, nessa miséria, né? Não tinha cultura erudita, não tinha acesso à formação, né? Então é um falso esplendor do ouro junto com uma miséria humana muito grande, né? O auge dessa mineração, ele ocorre de 1740 a 1730, então é uma coisa muito rápida no Brasil, né? E após essa fase, a atividade aurífera, ela entra em crise, né? E vários fatores contribuíram para esse novo cenário, né? Eu vou destacar aqui a exaustão do ouro de aluvião, né? Dificuldades no adentrar para retirar das encostas dos rios, né? As técnicas muito rudimentares que dificultavam a exploração, né? E tudo isso vai impactar muito a economia. Lembrando, né, que a retração econômica da região não significou o desaparecimento dos núcleos urbanos, mas assinalou o fim de uma importante fase do sistema colonial português na América. Grande parte da riqueza produzida no período acabou sendo transferida para a Europa, sendo parte componente do processo de acumulação de capital da Inglaterra, né? O Marx fala isso no livro Capital, que Portugal foi a grande boca, mas o estômago que digeriu o ouro brasileiro, na verdade, foi o estômago português. Depois eu prometo fazer um videozinho falando dessas políticas de parceria entre Portugal e Inglaterra que acabou levando a riqueza. Bom, nessa mineração, a gente ainda precisa dar um destaque muito grande para a área mais colonial da colônia. O que foi a área mais colonial da colônia? Foi o Arraial do Tijuco, né, onde se descobriu minas de diamante. Então lá teve um controle muito grande da coroa portuguesa, né? Porque diamante era o sonho dourado de todos e de repente Portugal encontrou, né? Então essa área ela teve uma vigilância muito maior, ela teve uma fiscalização muito maior, né? Essa exploração ela inicia em torno de 1729, né? Chegava a ter uma legislação própria que a gente vê na historiografia, né? Que era o livro de capa verde, que era destinado a criar um modelo, a criar uma legislação própria para a área do Arraial do Tijuco, né? Então, era feito através de contratação. A gente tem um modelo real de extração que vai funcionar até o século XIX. Bom, eu prometi falar do período pombalino, né? O que é isso? Foi o período que Portugal foi governado por um primeiro-ministro, tinha um rei, né? Mas era uma monarquia parlamentar. Esse rei era Dom José e o primeiro-ministro era o Marquês de Pombal. O Marquês de Pombal é uma figura muito dúbia, sabe? Ele chega a ser chamado de déspota esclarecido, porque ele era um apaixonado pelo iluminismo, pelo liberalismo, que era a filosofia que estava em voga na época, e ele coloca isso em prática para Portugal. O intuito dele, gente, era promover a modernização das estruturas administrativas do reino, né? Reduzindo a dependência portuguesa dos outros impérios europeus. E ele consegue. Só que o impacto dessas realizações, elas foram determinantes tanto para a história portuguesa, quanto as consequências aqui para nós, que era parte do reino que era controlado, né? O que se percebeu foi uma clara influência, né, dos conceitos que eu já falei para vocês, iluminista, nas medidas tomadas por Pombal, possibilitando defini-lo como um déspota esclarecido. Quando vocês forem estudar iluminismo, né, no final do iluminismo aparece o despotismo esclarecido, que são grandes chefes de estados que vão utilizar a política iluminista e manter uma monarquia, de certa forma, absolutista, e o Marquês de Pombal, que foi o ministro de Dom José, ele entra aí, né? Então, o Marquês de Pombal, ele tem grandes realizações, né? Ele vai governar de 1750 até 1777, e após a morte de Dom José, ele entra em choque com Dona Maria I, que é a Dona Maria Louca, que depois eu aproveito fazer um videozinho contando as loucuras dela para vocês, que agora diz que não era tão louca assim nada, que ela só tinha depressão, né? Ela vai voltar atrás em algumas das políticas do Marquês de Pombal. Mas o Marquês de Pombal,
ele fez umas políticas muito interessantes para Portugal. Como era baseado no iluminismo, né? Então ele tenta fortalecer o reino português mediante a exploração mais racionalizada das áreas da colônia. Para Portugal ele é ótimo, ele libera, é iluminista, é liberal, sabe? É maravilhoso, tanto que lá em Portugal o pessoal adora ele. Tudo chama Marquês de Pombal, tem uma praça linda em Lisboa de Marquês de Pombal, né? Mas o período pombalino para nós aqui, a coisa ficou dura, foi muito apertada, né? Então é importante a gente lembrar que durante o período pombalino, um forte tremor de terra destruiu Lisboa, meninos. E o Marquês de Pombal resolveu reconstruir. Belíssima, Lisboa é linda, né? Com as praças maravilhosas, tudo azulejada, diferente mesmo das capitais medievais da Europa. Maravilhosa Lisboa. Tudo com dinheiro do Brasil. Vocês imaginam a exploração, né? Então, o que o Marquês de Pombal fez? Ele fez uma centralização administrativa no Brasil. Ele vai extinguir as capitanias hereditárias e vai centralizar, porque aí ficaria mais fácil dele cobrar impostos, mais fácil dele tributar, dele vigiar. Ele vai expulsar os jesuítas do reino em 1759, com o intuito de reduzir o poder político das ordens religiosas e ampliar as ações laicas, né? Na verdade, ele fica com medo dos padres, porque os padres tem muito poder com os índios, né? Os padres estão catequizando os índios e a igreja está crescendo aqui. Ele fica com medo da igreja, do poderio da igreja católica. Então ele expulsa a igreja, e não é só de Portugal, né? Ele expulsa também das colônias. A criação do subsídio literário impôs que deveria custear a educação, já que a expulsão dos jesuítas enfraqueceu a estrutura educacional. Ele vai criar um imposto para criar uma educação pública, que na verdade nós sabemos que não funcionou nesse momento. A proibição de escravidão indígena em 1757, passando a considerar o nativo submetido legalmente às regras portuguesas. E aí nós já sabemos por quê, porque o tráfico de negro era um negócio muito bom, né? Se você segue capturando indígena, você tira a chance da coroa cobrar sobre o tráfico negreiro, né? Criação de companhias de comércio, que seria responsável pelo monopólio mercantil das regiões designadas, garantindo o aumento das rendas da coroa. A Companhia Geral do Comércio do Estado do Grão-Pará e Maranhão e a Companhia Geral do Comércio de Pernambuco são exemplos desse modelo. O que é isso, menino? Ele cria pequenos grandes monopólios. Quem vai vender escravos em Pernambuco? Apenas a Companhia do Comércio de Pernambuco, né? Quem vai vender escravo nas Minas Gerais? É a Companhia Geral de Comércio. Para que isso? Para ficar mais fácil a vigilância, para ficar mais fácil a tributação, para evitar a fuga de tributos da coroa portuguesa. E maior controle fiscal nas atividades mineradoras, lógico, né? Estava precisando muito do nosso ouro para reconstruir Lisboa bonita daquele jeito, né? Então o controle é muito maior. Como exemplo, cabe ressaltar a transferência da capital de Salvador para o Rio de Janeiro. Para quê? Não é à toa, né? Tira a capital de Salvador para o Rio de Janeiro para poder ficar mais próximo da região mineradora, né? E com isso intensificar a cobrança de tributo, a vigilância. Né? A instauração das derramas, ele vai criar as leis da derrama, a primeira derrama de 1762 a 63, e a criação da real extração, que é o caso do que eu comentei com vocês da capitania da mineração de diamante em Diamantina, que é a área mais colonial da colônia, né? Em 1777, né, Dona Maria I então assume o trono e aí ela descombina com o Marquês de Pombal, né? Ela, na verdade, acaba sendo manipulada pelos contrários ao Marquês, né, os conservadores, contrários às medidas de Pombal, e ela acaba destituindo o Pombal do poder, né? Aí é um momento que prometo discutir no próximo vídeo, que é chamado Viradeiras. Bom, tudo isso, então, a gente vai ter umas fronteiras alargadas, né? Além do domínio do Tratado de Tordesilhas. 1750 a gente já tem o Tratado de Madrid, né, que é, a grosso modo, a ideia do mapa do Brasil que a gente tem hoje. Depois vai tendo outras pequenas agregações, né? Então, tudo isso é responsável pela parte colonial do Brasil no que se requer
a questão do ouro, da mineração. Bom, eu espero ter colaborado, né, para tirar algumas dúvidas para o Enem. Qualquer coisa, deixa aqui suas dúvidas que eu prometo tentar gravar outra aula explicando. Bom, se gostou, então dá seu like.